Mas como que vão fazer esse menino voar num dragão? Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic e hoje nós vamos falar sobre o live action de Como Treinar o Seu Dragão. Tudo que sabemos sobre dragões está errado. O reinado dos dragões termina aqui e agora! Para quem não conhece a animação, Como Treinar o Seu Dragão se passa numa vila viking e as pragas deles são os dragões. Então eles têm ali uma guerra travada entre vikings e dragões. E o Soluço, que é o filho do viking Mor, assim, que é o estoico, e ele simplesmente não se encaixa no meio dos vikings. Ele não consegue matar um dragão, ele é todo atrapalhado, ele é magricelo, ele tá montando uma arma porque ele tá com a missão de tentar capturar um Fúria da Noite, porque é o dragão que ninguém nunca viu. E ele consegue capturar o Fúria da Noite, ninguém acredita nele, aí ele sai no outro dia para procurar esse dragão, e quando ele acha, ele não consegue matar o dragão. E daí a gente tem a história de amizade mais linda do cinema, que é a história do Banguela e do Soluço. E é uma história de amizade, de parceria, e isso que faz esse filme ser tão especial e tão fofinho. Eu confesso que quando eu vi que ia ter o live action, eu pensei, pra que mexer no que tá quieto? Esse filme é tão lindo, ele é tão fofo, vão estragar o filme. Pois olha, eu até fui falar pra minha amiga, falei pra ela, assiste, né? Aí ela falou assim, mas qual que eu assisto? Eu falei, tanto faz, é a mesma história. E realmente, a grande preciosidade desse live action é que ele é realmente um live action. Disney aprenda. Eles pegaram uma animação e eles transformaram em um filme com pessoas e com muito CGI, incrível por sinal, e transformaram um filme belíssimo. Grande parte da preciosidade desse filme vem da escolha dos atores e do diretor, que é o Dean DeBois, que é o mesmo diretor da animação. E ele não é o cara que gosta de fazer live action, não. Ele fala que a cultura do live action, de pegar uma animação e transformar em filme, não tem pra quê. Ele realmente gosta de animação. E ele fala, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem tanto filme bom, tanto roteiro bom, vamos fazer uma coisa nova. Porém, ele deixa muito claro nas entrevistas o motivo dele ter aceitado fazer esse filme. Porque o próprio Lilo e Stitch ele não aceitou. Ele é o mesmo diretor da animação do Como Treinar o Seu Dragão e do Lilo e Stitch. Lilo e Stitch ele não aceitou, inclusive, que pena, porque o filme realmente perdeu. Realmente, se ele tivesse pensado da mesma forma, talvez teríamos um filme muito melhor. Mas esse, na próxima semana a gente conversa. Ele fala nas entrevistas, perguntam muito pra ele, né? Tá, e se você nunca aceita, por que esse você aceitou? Ele falou, porque esse eu vou proteger a minha história e os meus personagens. Então ele veio realmente com o intuito de não deixar que esse filme virasse uma grande bagunça. E junto com ele trouxe o Gerard Butler, que, para quem não sabe, é a voz original do Estoico. E agora ele veio para ser o pai, o Estoico, no filme. Ele fala que ele também só aceitou porque o Dean aceitou. Quando chamaram ele lá no começo, ele falou, não, vão estragar o filme que tá tão bom, deixa quieto, vou participar disso não. Porém, quando o Jim aceitou, ele falou, então vambora, vamos junto. E realmente, assim, ele é um estoico fantástico, fantástico. E ele mesmo fala que foi muito diferente fazer, né? Ele falou, eu dublava lá de pijama. E agora eu tava com um figurino de 40 quilos, tava nevando, todo mundo morrendo de frio e ele suando. Ele fala que era 2 horas pra maquiagem só pra colocar as camadas de barba e de cabelo, mas um tempão pra colocar a roupa, porque eram muitas camadas, era muito difícil conviver com aquela roupa, porque realmente é muito grande e ele tem que ser grandão, né? Ele tem que ser o maiorzão. Ele é o cara que detona todos os dragões, ele é o que todo mundo almeja ser. E com o Gerard e o Dean, nós temos a dupla principal, que é o Mason Prince. Ele já era conhecido pelo filme de terror Telefone Preto. E a Nico Parker, que fez Dumbo. Eles são uma dupla tão fofinha, eles são tão incríveis. A parceria deles de cena é incrível. E é muito legal, porque eles assistiram o filme, eles eram muito criancinhas. E o Mason, ele conta que ele já chegou aí de soluço no Halloween. Ele adorava o soluço, era o personagem preferido dele. Então, assim, e ele é a carinha do soluço, ele é o soluço perfeito.
não tem o que tirar nem o que pôr dele. Inclusive, ele se machucou na gravação, o Soluço tem uma marquinha aqui, né? E ele se machucou na gravação, ele bateu a cabeça no gimbal, que faz o dragão do voo, que daqui a pouco eu vou contar mais sobre isso. E ele bateu a cara e ele ficou com uma marquinha igualzinha, só que do outro lado. Ele fala sobre esse personagem com tanto amor e é tão fofinho. A gente tinha um grande desafio, que é o cenário, né? Porque quem já assistiu a animação sabe o quão fantásticas são as cenas, principalmente as cenas de voo no dragão. É uma aurora boreal, são voos, olha, coisa mais linda. E quando a gente fala que o filme é Ctrl+C, Ctrl+V, a gente tá falando que o filme é Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, porque tem aquelas cenas maravilhosas de ilha, disso, daquilo, e vocês não têm noção. Se vocês botarem as cenas principais, claro que não todas, até porque não é viável, mas se vocês pegarem as cenas principais e você comparar o live action e a animação, são os mesmos planos. Fizeram o mesmo enquadramento de cena. A cena da interação do Banguela com o Soluço, o primeiro voo, muita coisa eles fizeram nos mesmos planos. Então eles tentaram ser fiel ao extremo, que eles realmente deram um jeito de trazer esse cenário. Eles construíram muita coisa, eles acharam muita coisa foi filmada numa ilha lá na Irlanda, aí que tava nevando e o Gerard suando com aquela roupa de 40 quilos, e todo mundo passando muito frio. Aí tem a parte de estúdio, né, que não tem como, mas eles construíram a arena. Aquela arena do treinamento que a gente vê, aquilo lá não é só um fundo azul. Tem muito fundo azul, óbvio, porque né, tem voo, tem dragões, mas aquilo ali é tudo construído. Muitas coisas de elementos cênicos são construídos. É assim, é de uma dimensão, vale muito a pena. Eu vou deixar um link na descrição de um making of. Vale muito a pena assistir, porque os elementos que eles usaram, assim, e o quão realista eles fizeram de tudo para esse cenário ser, é incrível, porque fica realmente muito lindo. A maior curiosidade de todas que a gente tem, assim, assistindo é, e o Banguela? Como é que esse menino faz essas interações tão bem com o Banguela? Pois eu vou te responder. Tem várias etapas de Banguela. Na verdade, são 3 etapas de Banguela. Tem algumas cenas que eles fizeram Banguela numa bola. Tipo, ele é uma bola, uma pessoa tá segurando um cabo com uma bolona, assim, como se fosse uma cabeça. Inclusive, a cena principal, né, que é a cena que o Soluço toca o Banguela pela primeira vez, é feita com essa bola. Então, o Mason sempre tem o ponto de vista de onde o Banguela tá. Ele nunca tá sozinho em cena. Ele tem também uma marionete. Então, muitas cenas de interação, ele realmente tem ali uma marionete e um marionetista. Eu não sei como é isso em português, mas na legenda do negócio tava marionetista mesmo. Aí fica o cara lá interagindo com ele. Ele fala que era muito mais fácil para ele, porque realmente tinha uma respiração, tinha algumas expressões, mesmo que no som, já facilitava muito para ele, já trazia muito da reação do Banguela para ele poder ter a reação natural, né? E o voo era feito num tipo um gimbal com 6 eixos, e aí ele lá sentadinho, tipo um dragão mecânico, e aí o dragão mexe, o dragão faz como se ele estivesse subindo, ele faz como se ele estivesse descendo. Era toda uma coreografia sincronizada com um dragão mecânico e um gimbal que tinha vida própria. Então, assim, aquelas cenas que a gente viu de voo foram feitas dessa forma, e foi ali até que o Mason se machucou, que na hora que ele foi pra descer, o dragão subiu, ele bateu aqui, inclusive é na cena que a Astrid bota a mão na cara dele e ele abriu, tava todo cheio de sangue, tiveram que tirar o sangue todo digitalmente. Tem uma curiosidade que não serve pra nada, mas é uma curiosidade. Se é tão igual, tem alguma diferença? Tem, mas eu acho que o que tem de diferente acrescenta. O que eles trouxeram de diferente? A cena do começo é um pouquinho maior, ela é um pouquinho mais desenvolvida, e é legal, porque ela é uma cena de ação, é uma cena que apresenta os dragões, apresenta a vila, apresenta os personagens, então é uma cena bem legal, cabe, não mudaram, só estenderam, colocaram mais ação ali. Outra diferença, eles desenvolveram mais alguns personagens, eles desenvolveram um pouquinho mais o Bocão, os adolescentes, mas principalmente a Astrid e o Melequento. Agora, a Astrid, ela tem uma motivação, ela tem um porquê de levar aquilo tão a sério, sabe? E eu acho que isso traz até mais peso para quando ela abre mão de ser os olhos do estoico para ficar do lado do Soluço e defender o Soluço quando ele quer ser amigo dos dragões. E o Melequento também, porque o Melequento agora temos um pai do Melequento, e o Melequento também ganha uma motivação. Então o Melequento parou de ser só aquele cara mala chato.
ele ainda é o cara mala chato, óbvio, porque não muda, inclusive as falas são iguais, então as falas dele são iguais. Só que existe o pai, então tem uma motivação, tem uma coisa, e o pai dele ignora ele, e o pai dele fica, tipo, esperando, assim, então ele quer se provar o tempo todo pro pai dele, ele quer tentar que o pai dele enxergue ele o tempo todo. Eu achei muito especial terem acrescentado essa motivação pro molequinho. Principalmente, a Astrid é legal, mas assim, não muda tanto do personagem, mas o dele muda muito na história do personagem. E uma outra diferença que eu gosto é na cena do final, que eles explicam um pouquinho melhor como agora todo mundo é amigo dos dragões. Que é quando o pai... Eu não sei se eu dou spoiler ou não. Vocês vão ter que assistir. Melhor não dar spoiler, né? Vocês vão ter que assistir, mas tem ali uma explicaçãozinha. É uma coisinha curtinha, não é um negócio que estendeu o filme, não. É um negócio curtinho, uma fala que, assim, eu acho que faz diferença e fecha a história um pouquinho melhor. Eu diria pra vocês assistirem esse filme no cinema, porque os efeitos visuais são absurdos, são fantásticos. Uma observação, a trilha sonora também é muito próxima à trilha sonora original, tá? Então, assim, eles tentaram fazer, se eu não me engano, foi inclusive partes da mesma equipe, dos mesmos compositores, que fizeram ali essa sonoplastia para trazer o mais próximo possível da animação até nisso. É um filme que a gente vê que foi feito com muito carinho, talvez até um certo apego, mas muito, muito, muito carinho. Você vê que todo mundo que tá ali tá se divertindo e tá com muito carinho, tem muito amor por essa história, até porque é uma história muito linda, né? É uma história de respeito, é uma história sobre amizade, é uma história sobre... Eu ouvi uma fala do Gerard que eu acho muito interessante, que ele fala que é uma briga de gerações, como às vezes as pessoas muito mais velhas se recusam a ouvir as pessoas mais novas, porque, ai, a gente que sabe, você é adolescente, não sabe de nada, e quando, na verdade, o menino tinha solução para todos os problemas deles. E, assim, a arrogância do estoico causa quase uma destruição absoluta. E o que salva ele é essa amizade, esse respeito que o Solus tem pelos dragões. Então, assim, o que salva ele não, né? O que salva todos eles. É uma história muito sensível e muito bonita. E vale muito a pena assistir. E, assim, é um filme para se ver no cinema. O tipo, a sonoridade, o tipo de fotografia, é um filme, é tudo muito grande, é tudo muito rápido, é tudo muito movimento, então é um filme realmente de se assistir no cinema. Então, se você tiver a oportunidade, assista no cinema, vale muito a pena. Se você tiver só um pouquinho de carinho pelo filme, vai assistir, porque assim, é muito emocionante, é muito lindo. E teremos o 2, já foi confirmado o 2. O Jim falou que esse sim vai ter um pouquinho de diferença, não muita, mas vai ter um pouquinho de diferença, vai ter um pouquinho de um desenvolvimento maior, não sei do que, se é personagem, se é da história, porque ele disse que ele cometeu alguns erros nessa animação, porém, ele disse que ele vai respeitar muito, porque esse é o preferido de todos os fãs da trilogia. Então, vamos aguardar o 2, vá ao cinema. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários. E se você ainda não assistiu, corre, que ainda dá tempo, ainda tá na segunda semana, vai ficar um tempão aí. Corre, assiste, depois você vem aqui me contar se você gostou, tá bom? Beijo, curte, comenta, compartilha, manda pra aquele seu amigo que gosta de cinema, que ama Como Treinar o Seu Dragão, e até a próxima semana.